Muitos de vocês que estão aí sentados, aposto que amam jogar e que tal conhecer um pouco mais sobre as dimensões de cada game. Então hoje vou lhes apresentar os 5 jogos que revolucionaram a história. O primeiro Street Fighter fez relativo sucesso, mas foi o segundo, lançado 4 anos depois, que revolucionou e ditou os parâmetros dos games de luta. Tudo começou ali. Múltiplos competidores, poderes especiais que ajudavam os menos habilidosos, quem aí não sabe executar um Hadouken? Combates em melhor de 3 rounds e uma jogabilidade precisa e variada. Street Fighter II virou de cabeça para baixo o universo individualista dos arcades, gerando competições acirradas e revanches constantes. Mais de 2 décadas depois, o espírito competitivo e o carisma dos personagens e seus bordões permanecem na memória afetiva da geração que muitos consideram este o game mais importante de todos os tempos, e não é difícil entender o porquê. A Nintendo ressuscitou o mercado de consoles com o Famicom, NES no Ocidente, graças à sacada de incluir um produto irresistível no pacote. Criado por Shigeru Miyamoto, Super Mario Bros. Revolucionou de cara, obrigando o jogador a seguir sempre adiante, explorando 8 mundos como uma inédita variedade de cenários e utilizando poderes que nenhum título oferecia. Mario pode crescer, atirar fogo, correr e saltar, além de eliminar inimigos de maneiras diferentes. Nunca um herói virtual foi controlado de modo tão refinado e preciso. Simples de aprender e difícil de dominar e largar, foi inspiração para todos os games de ação. O grande público já estava mais acostumado aos videogames na entrada da nova década, o que fez o sucesso de Pac-Man algo inevitável. Pela primeira vez o jogador pôde se relacionar realmente com um protagonista, mesmo que ele fosse uma bola amarela com crises de apetite e perseguida por fantasmas obcecados. Antes do herói criado por Toru Iwatani, diz a lenda que ele se inspirou no formato de uma pizza cortada para criá-lo. Games eram estrelados por personagens anônimos. Mais do que um fenômeno cultural e midiático que rendeu rios de dinheiro aos envolvidos, Pac-Man era a peça que faltava para estabelecer definitivamente os games no imaginário popular. Uma bola, de um pixel, e 2 linhas verticais, alguns pixels enfileirados, era o que havia na tela de Pong. E não precisava mais do que isso. A versão que ganhou mais popularidade foi a criada por Alan Alcorn, um programador da Atari, mas ela foi inspirada em um game semelhante do console Magnavox Odyssey, de meses antes. A ideia era simular um tênis de mesa que pudesse ser jogado em bares entre uma bebida e outra. A lenda diz que a primeira versão parou de funcionar repentinamente por causa do excesso de moedas entaladas na máquina. A Atari lucrou tanto que decidiu lançar uma versão doméstica em 1975, ainda mais bem-sucedida, vendendo 150 mil unidades no Natal daquele ano. No Brasil, a versão mais popular foi a da Philco. Foi a primeira constatação de que havia muita gente disposta a gastar dinheiro com jogos eletrônicos. Se não fosse por Pong, hoje não jogaríamos tanto game.
Verdade seja dita, jogamos Angry Birds e Candy Crush no smartphone porque certo dia o cientista soviético Alexei Pajitnov resolveu criar um quebra-cabeça eletrônico para testar as capacidades de um computador da empresa onde trabalhava. Foi um relativo sucesso, mas o estouro demorou alguns anos a chegar. Quando a Nintendo incluiu o puzzle de blocos geométricos na embalagem do portátil Game Boy, em 1989, um capítulo crucial da história dos games começou a se desenrolar. Viciante e acessível para todos, é a experiência digital casual por excelência. Menção honrosa, Bubble Bobble, Columns, Doutor Mario e tantos outros puzzles viciantes que se inspiraram ou beberam da fonte de Tetris.